chegamos ao nível em que os computadores trabalham na casa do terabytes, como por exemplo o XT Jaguar. Mas nem tudo começou assim. Voltando um pouco, 5.500 anos atrás, temos o primeiro instrumento utilizado para cálculo, o ábaco. Muitos anos depois, foi criada a régua de cálculo, em 1638. Em 1642, a máquina de Pascal foi capaz de efetuar somas e subtrações, e alguns anos depois foi aprimorada, podendo efetuar multiplicações e divisões. Surge então a máquina diferencial de Charles Babbage, baseada em uma máquina de tecelagem já existente. Vale lembrar que todas essas evoluções estão ligadas diretamente à evolução industrial presente em toda a Europa em tal período. Foi criada então a máquina de Hollerith com o objetivo de acelerar o processo de contabilidade em 1890. O mesmo criador da máquina de Hollerith, Hermann, criou a tão poderosa IBM que nós conhecemos hoje. Em 1944 foi criado o Mark I, primeiro computador eletromecânico, um investimento feito pela IBM. Em 1946 o exército americano cria o ENIAC, um computador baseado em válvulas. Em seguida, o transistor é criado, que substitui as válvulas. E logo em seguida, o ENIAC é aprimorado e é transformado em EDVAC, um computador baseado em transistores. Em seguida, mais um avanço, é criado o EDSAC, com aprimoramento da tecnologia. Depois os computadores começam a diminuir os tamanhos, as proporções, em 1954. Um novo aprimoramento é o UNIVAC, um computador bastante reduzido em suas proporções em relação às gerações anteriores. Em 1953 a IBM cria o console. Em 1954 a IBM lança o 650, o computador mais compacto, mas ainda com grandes proporções. Em 1962 tem início o disco magnético para guarda de memória de arquivos. Em 1963, o primeiro mini computador, considerado mini na época, foi lançado no mercado. O circuito integrado é criado em 1964 e logo em seguida a fita magnética, desenvolvido pela IBM. O mouse inicialmente era uma caixa muito rudimentar, mas que avançou bastante com a utilização da plataforma Windows. Em seguida, o disquete passou a ser amplamente comercializado e divulgado. Em 1977, a Apple lança o Apple II, que era conectado à televisão para ter acesso às imagens. Depois, a IBM lança o PC em 1971, com base em MS-DOS, um avô da plataforma Windows. O Osborne 1 também era funcionava sendo utilizado a televisão. E na década de 80 e 90 são lançados os computadores mais próximos do que nós conhecemos hoje, o notebook e o laptop. Os computadores a partir de então passam por um grande avanço, juntamente com a utilização e expansão da plataforma Windows. Em seguida, os computadores de mão se expandem, principalmente com os tablets. Os disquetes e as fitas magnéticas se transformam em pendrives. As memórias se desenvolvem cada vez mais, se tornando cada vez mais eficientes, mais rápidas. Os computadores ficam cada vez mais compactos e mais ágeis. E os computadores de hoje se tornam cada vez mais finos e mais poderosos em suas utilizações.